Pessoal, bom dia! Mais uma aula e hoje eu vou falar para vocês a respeito de tipos de sujeito, né? Eu vou explicar para vocês e depois eu vou colocar na lousa os exemplos para que vocês possam identificar os tipos de sujeito, tá bom? Muita gente tem dúvida a respeito desse assunto, mas vocês vão ver que é muito fácil. Basta vocês entenderem o contexto, basta vocês entenderem aí a minha explicação, tá bom? Então vamos lá. Tipos de sujeito. Nós temos 5 tipos de sujeito, né? E quais são eles? Sujeito simples, sujeito composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Memorizar talvez seja um pouco difícil, mas o mais importante é que vocês consigam e saibam identificá-los, tá bom? Eu vou colocar a seguir os exemplos na lousa para que vocês possam identificar os tipos de sujeito. Pessoal, eu vou explicar para vocês agora a respeito dos tipos de sujeito. E para começar eu vou explicar a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto. Preste atenção na aula que vocês não vão esquecer. Sujeito simples, como é que a gente vai identificar? O sujeito simples é quando ele apresenta apenas um núcleo. Bom? Exemplo, Lisandra é minha professora. Quem é minha professora? Lisandra. Quem é o sujeito? Lisandra, e vejam que eu tenho um único núcleo. A isso eu chamo de sujeito simples. No sujeito composto, eu tenho 2 núcleos aí, 2 palavrinhas que são importantes e vamos identificá-la. Lisandra e Roberto são meus professores. Quem são meus professores? Lisandra e Roberto. Percebam que eu tenho 2 palavrinhas aqui importantíssimas, que é Lisandra e Roberto. Então eu tenho 2 núcleos e a isso eu chamo de sujeito composto. Pessoal, eu vou explicar para vocês agora a respeito do sujeito oculto indeterminado. Primeiro tenha em mente que o sujeito oculto ele também pode ser chamado de desinencial ou elíptico, tá? Ele tem esses nomes também. Mas geralmente eu utilizo com os meus alunos o sujeito oculto, tá bom? O que é algo oculto? É algo que a gente sabe que está ali, né? Porém ele está escondido, ele não aparece. Tá bom? E como é que nós iremos identificar o sujeito oculto? Por meio da desinência verbal. Tá? Para isso eu preciso saber os pronomes pessoais? Preciso saber para poder identificar aí, tá bom? Então lembre-se dos pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles ou elas. Então vejam aqui, estamos em casa. Qual é o pronome que está aqui escondido atrás desse termo aqui, estamos? Com certeza é o nós. Nós estamos em casa. Procurei você na festa, mas não encontrei. Qual é o pronome que está aqui escondido no procurei? Com certeza é o eu, tá bom? Então percebam que eu preciso saber do pronome, né? E eu sei que existe o verbo aqui e eu preciso saber, né, qual é o pronome que está escondido ali. Eu sei que existe esse pronome, ele está oculto, ele não aparece, mas eu sei que existe por meio da terminação aqui do verbo. Tá bom? Pessoal, eu vou explicar para vocês agora a respeito do sujeito indeterminado. Parece confuso, parece complicado, mas eu vou explicar para vocês e espero que vocês entendam. Tá bom? A diferença do sujeito indeterminado para o sujeito oculto é que no oculto, esse sujeito, esse pronome ele está escondido e a gente consegue identificar por meio da desinência verbal. No caso do sujeito indeterminado, eu não tenho como determinar quem praticou aquela ação. O sujeito existe, alguém fez alguma coisa, alguém fez algo, mas eu não consigo identificar. Imaginem que você está dedurando alguma pessoa, né? Por exemplo, quebraram o vaso de plantas da minha mãe. Quem foi que quebrou? Não sei. Mas alguém praticou aquela ação, alguém quebrou, tá bom? Mas tem como eu determinar? Tem como eu saber? Existem algumas regrinhas. Vamos entender. A primeira delas é
terceira pessoa do plural. E qual é a terceira pessoa do plural? Lembre-se dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então pensem, qual é a terceira pessoa do plural? Aí eu tenho também aqui a terceira pessoa do singular mais o pronome se. Pensem, qual é a terceira pessoa do singular? Eu vou gravar um vídeo, tá? Explicando sobre pronomes. Então, para quem não lembra essa matéria, porque a gente tem que retomar para poder entender alguns conceitos, tá? Ah, eu não sabia que eu tinha que entender pronome, ou eu não lembro de pronome. Você precisa saber identificar as classes de palavras para você poder chegar a analisar isso aqui. Identificar um sujeito e um tipo de sujeito, tá bom? Sujeito, predicado, vocês precisam entender essas questões para poder chegar nessa parte aqui, tá bom? Mas eu vou gravar próximos vídeos a respeito disso. A princípio, vamos lá. Roubaram meu celular. Quem roubou meu celular? Alguém roubou meu celular, mas eu não sei quem praticou essa ação. Mas, quem seriam essas pessoas aí? Com certeza vai ser a terceira pessoa do plural, né? Eles roubaram meu celular. Percebam que roubaram aqui não está dentro de um determinado contexto. Eu coloquei simplesmente a frase aqui para vocês identificarem. Porque se estiver dentro de um determinado contexto, vocês precisam analisar, porque senão nós teremos um sujeito oculto. Mas a princípio, aqui, uma frase solta para vocês se identificarem, é um sujeito indeterminado, tá bom? Roubaram meu celular. Quem? Eles. Terceira pessoa do plural, tá bom? Então, nós temos aí o sujeito indeterminado. Precisa-se de professores com experiência, né? Então, veja, alguém precisa de professor com experiência. Não sei quem precisa, né? Mas eu não consigo indeterminar, né? Mas uma outra coisa que vocês podem prestar atenção é que eu tenho o verbo aqui, o verbo que é precisa, mais a partícula se, que está aqui na regrinha terceira pessoa do singular, tá bom? Então, qual é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela, tá bom? Eu não sei quem precisa. Alguém precisa de professores. Então, vejam que eu não tenho como indeterminar quem precisa, tá bom? Quando acontecer essas questões, quando vocês verem exemplos de frases nesse sentido, a gente vai ter um sujeito indeterminado. Muito cuidado para não confundir, isso acontece muito com os alunos, confundir um sujeito oculto de um sujeito indeterminado, tá bom? E as próximas aulas eu irei gravar vídeo com mais exemplos para vocês poderem identificar aí o sujeito indeterminado e o sujeito oculto. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês sobre a oração sem sujeito, tá? Também conhecida como sujeito inexistente. Por quê? Ele não vai, lá na oração não vai existir um sujeito, tá? Eles são verbos impessoais, então por isso que não vai aparecer ali um sujeito dentro da oração. Mas fiquem espertos a respeito dessa questão, tá bom? Pode causar dúvidas também. E como é que a gente vai conseguir identificar? De uma forma resumida, a oração sem sujeito, ela geralmente acontece com fenômenos da natureza e com o verbo haver e fazer, tá bom? Haver, fazer, existir, tá bom? Preste atenção. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Aqui, ó. Havia muitos alunos na sala. Fica estranho, parece que eu teria que colocar no plural. Haviam muitos alunos na sala. Parece que eu preciso colocar o plural aqui para que possa fazer um sentido, uma concordância. Mas aqui no caso o havia é um verbo impessoal, certo? Ele tem um sentido aqui de existir e de acontecer também. Então, quando a gente tiver o verbo haver com o sentido impessoal, ele vai ficar no singular, ele não vai para o plural, tá bom?
Choveu hoje de manhã. Vejam o verbo. Choveu é um fenômeno da natureza, tá? Então, quando a gente tiver um fenômeno da natureza também, dentro da oração, a gente tem a oração sem sujeito. Verbo haver e fazer indicando o passado. Exemplo, faz 2 anos que estamos juntos. Tá bom? Indica um tempo aí passado. E não esqueçam que a gente não vai colocar nessa oração, por exemplo, e tantas outras que se falam por aí, por exemplo, fazem 2 semanas que não vou para a escola, fazem alguns dias que nós estamos vivendo esse período da quarentena. Cuidado, gente, esse fazem não utilizem, por favor. É sempre faz, indica um tempo decorrido, tá bom? Então preste atenção nas dicas aí, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só comentar aí que eu posto novos vídeos aí explicando a respeito dos tipos de sujeito, tá bom?